Daniel, seus amigos e muitos do povo de Deus estavam escravos na Babilônia. E Babilônia era a terra de Babel. Babilônia é a terra da rebelião contra Deus. Babilônia é o lugar, um império que se voltou contra Deus, é a cabeça de todos os impérios. Mais tarde, o próprio Império Romano tem em sua essência esse império babilônico. E ali estava Daniel, servo de Deus, escravo nesse lugar. Como eles estavam na Babilônia, eles estavam nessa terra, mas eles não pertenciam a essa terra. Assim também nós estamos nessa terra que jaz nas trevas, mas nós não fazemos parte dela, nós não somos dela, Deus diz. Jesus disse lá em João 17, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então a gente sempre vai ser colocado em testes como Daniel foi colocado em testes. E eles tinham, e foi servido para eles as finas iguarias do rei. Não diz o texto, mas essas finas iguarias do rei sempre tinha a consagração aos deuses do império. E isso faria muita diferença na vida dos filhos de Deus. E eles poderiam pensar assim: nós comemos e depois nós oramos pedindo a Deus para nos perdoar. Nós oramos para Deus santificar o alimento e daí depois nós comemos. Deus não vai levar em conta a gente estar numa terra de escravidão. Deus não vai levar em conta a gente estar numa terra onde provavelmente Deus não se importa com essa terra. Então eles poderiam ter muitas justificativas na cabeça deles para comer das finas iguarias do rei e ver isso como um privilégio de beber do vinho do rei. E eles preferiram um outro alimento que é sem graça, que é o legume, perto das finas iguarias do rei, mas que não teria essa consagração, não teria essa contaminação dos deuses da Babilônia. Então havia um conflito, uma posição difícil para eles em relação aos deuses daquela terra. E sempre os filhos de Deus passaram por situações parecidas com essa. Tem um discípulo do apóstolo João, que é chamado Policarpo de Esmirna. Ele já velho, o Império Romano colocou para ele assim: se ele abandonasse Cristo, ele viveria. Se ele mantivesse a fé, a confissão da sua fé em Cristo, ele seria morto, queimado. Como ele já era muito velho, os próprios soldados disseram: larga a mão disso, larga a mão desse orgulho, desista e você vai viver. E ele falou que ele não poderia fazer isso, que Deus tinha feito tanto bem para ele a vida inteira dele, e agora na velhice dele ele abandonaria Deus? Jamais. E ele foi queimado vivo. Policarpo de Esmirna. Nós temos muitos exemplos como Daniel, José, Neemias, que foram homens fiéis. Nós também temos exemplos na Bíblia de pessoas infiéis que eram da parte de Deus, que eram da igreja de Deus. Ananias e Safira, um casal, eles queriam os mesmos créditos que Barnabé teve na igreja, porque Barnabé, ele doou o valor de um terreno para uma situação de escassez em Jerusalém, e muitos dos irmãos estavam passando necessidade, e Barnabé resolveu socorrer essa gente, e a fama de Barnabé foi para todo canto. E Ananias e Safira também resolveram pegar um pouquinho essa carona e essa fama
e venderam um terreno, mas eles esconderam o valor total do terreno. E eles doaram parte do valor e disseram que era a parte integral do valor. Então eles mentiram. E eles poderiam ter doado 70%, era doação. Eles poderiam ter doado 25%, 10%. Era doação. Mas eles mentiram e queriam o crédito total, e o Espírito Santo os matou. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre se cumprir. Talvez não tenha uma pena de morte, mas o Espírito Santo tirou a vida deles. Foi isso que aconteceu. O Espírito Santo fez isso. E ele vai continuar fazendo isso. Ele não vai mudar. Porque são situações que Deus mostra a gravidade do pecado que nós cometemos. E muitas vezes nós cometemos pecados parecidos e não morremos. Não somos penalizados como Ananias e Safira e achamos que está tudo bem com Deus. Mas as consequências, elas virão. Não há pecado que não tenha suas consequências se não for lavado no sangue de Jesus. Ele vem as suas consequências. Jesus ensinou um princípio: você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então Jesus, ele quer nos ensinar a sermos fiéis no pouco. Você está nessa terra da escravidão do pecado, mas você não pertence a ela. Deus usa, por essa história aqui de Daniel, por esse texto que nós lemos, Deus usa propositalmente jovens da parte dele para mudar a história. É muito interessante, porque Deus usou escravos, como Daniel e seus amigos, para converter o coração de Nabucodonosor. Ele era o cabeça do império. Esse império era o cabeça de todos os impérios que nós chamamos da besta, dos 7 reinos. Ele era a grande cabeça de tudo isso. Daniel e os seus amigos foram usados por Deus para que esse homem se convertesse ao Evangelho. É só conhecer a história, ler o livro de Daniel, você vai perceber o que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Daniel, um escravo, foi usado por Deus para um milagre de Deus. Deus usa jovens de uma forma proposital, em situações complicadas, em situações difíceis. Se você se torna fiel, se no teu exemplo, você sendo modelo do Evangelho, pessoas vão se converter. Deus tem essa ideia. É como se você fosse uma fotografia de Jesus, você fosse uma imagem de Jesus, um modelo, um exemplo, que as pessoas olham para você e vão enxergar Jesus e vão se converter por causa desse exemplo, por causa dessa posição, dessa situação. A gente passa por situações difíceis, né? O nazireu, ele era feito um voto, Deus chamava ele desde a infância para ser nazireu, como foi Sansão, que Deus chamou desde o nascimento. E o nazireu, ele renunciava a tudo que o mundo considerasse doce, mesmo que fosse permitido por Deus fazer. Você tomar um copo de vinho, então ele não podia tomar um copo de vinho, porque tudo aquilo que fosse o início de uma festa ao mundo, ele não faria. Mas quem conhece a história de Sansão sabe que ele servia e regava suas festas a vinho, mas ele não tomava. E ele foi brincando com o pecado, achando que ele sempre tinha força para vencer. E chegou um tempo que ele não tinha força para vencer. Então, nós passamos por conflitos, por situações difíceis, posições contra os deuses desse mundo. Hoje a gente tem debates e está um embate grande sobre aborto, sobre ideologia de gênero, sobre relativismo, tantas coisas que a gente tem. Você receber dinheiro do governo, dinheiro de alguém que você não trabalhou por aquele dinheiro.
e você ter a consciência tranquila de receber esse dinheiro, porque nós vivemos num tempo onde não precisa mais aquele princípio da palavra de Deus que diz assim: aquele que não trabalha, que não coma. Isso hoje não é uma realidade, porque é justiça social. E por causa do desperdício, por causa da ganância, por causa da falta de amor, a desigualdade sempre vai haver, e cada vez vai haver de uma forma maior. Quanto mais a gente joga comida fora, quanto mais a gente desperdiça bens, comida, alimentos, a gente vai ver gente passando fome e necessidade, porque isso é um princípio. E nós vivemos num tempo onde esses princípios estão quebrados por outros princípios que teoricamente são mais bonitos, como justiça social. E aí falta o princípio da palavra de Deus, e a gente não consegue ter discernimento, porque a gente não consegue abandonar certas situações para ter discernimento, como eles abandonaram certas situações. Eu lembro de uma irmã que falou assim: mas se eu orar por aquela garrafada, será que eu não posso beber? Essa garrafada era do espiritismo, de benzedor. Mas ela estava tão tentada a tomar aquela garrafada porque outras pessoas tinham sido curadas, e ela queria também ser curada. Ou ela queria servir isso para o seu filho ou para a sua filha por algum problema de saúde, e ela queria a saúde para o seu filho. E ela falou para mim: pastor, mas eu não posso orar para Deus abençoar essa garrafada, porque eu quero a saúde seja do filho ou de alguém que for, porque a gente não está tendo discernimento. Diz o texto que depois de 3 anos, não houve ninguém mais douto do que eles. Eles eram mais inteligentes, 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros. Então é algo para se pensar, que os filhos de Deus, eles podem ser abençoados por Deus em decisões que eles tomam, abençoadas também por Deus nessas decisões, e Deus pode revestir, dar sabedoria, dar inteligência, dar discernimento espiritual para os seus filhos. Eles não precisam estar tateando, eles não precisam estar cegos e não precisam não estar percebendo a diferença entre o bem e o mal, né? Então, lá em 2 Coríntios 6,14 fala assim, para não nos colocarmos em julgo desigual, em um fardo desigual, como 2 bois que estão sob um jugo, e aí um boi tem muita força para trabalhar, mas o outro boi é muito preguiçoso, e eles vão se machucar. Às vezes a pessoa faz o propósito para estudar a palavra, mas o outro não faz. Um estuda muito, mas o outro não estuda nada dentro da mesma casa. Um busca a Deus e o outro não busca a Deus, né? Eu gostaria de ler com os irmãos Daniel 9:17. Daniel 9:17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Essa é a oração de Daniel, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. E eles abriram mão da própria vida por causa do Evangelho, por causa de ser exemplo. É só você lembrar. Daniel, outros políticos fizeram uma artimanha contra Daniel. E eles, de uma forma assim muito simples, chegaram para o imperador e disseram: decreta tantos dias que as pessoas só vão poder invocar o imperador como Deus.
porque eles tinham muitos deuses, e o imperador era um desses deuses. E eles sabiam que os israelitas tinham os seus deuses, eles sabiam que Daniel tinha o seu Deus, e que ele não buscava outro Deus, e que chegava em determinado horário, ele tinha a sua oração para Deus, e que ele não orava ao imperador, ele não orava a outros deuses, ele só orava ao seu Deus. Mas como eles tinham muita inveja de Daniel, por causa da posição de destaque que Deus deu para ele, que o imperador deu para ele, a inveja fez com que eles articulassem estratégias para derrubá-lo. E aí, de uma forma bem sutil, eles disseram que esses dias só se coloque, só se possa orar, invocar, adorar ao imperador. Qual o problema? Depois, mais para frente, as pessoas continuam buscando os seus deuses, mas nesses dias eles vão mostrar a sua devoção ao seu imperador maravilhoso. E ele achou uma coisa muito maravilhosa, e ele fez o decreto, e não tinha como revogar o decreto. Aí quando apresentaram Daniel, porque Daniel tinha feito a oração, Daniel não abriu mão de fazer oração, de invocar a Deus naquele lugar onde ele fazia, e eles levaram testemunhas lá. Então Daniel tinha que ser lançado na cova dos leões. E aí o imperador percebeu a articulação dos inimigos políticos. Mas é interessante, mais uma vez Daniel não tenta fazer uma manobra. Não vou orar nesses dias, são 3 dias, então nesses dias não vou fazer oração. Nesses 3 dias eu vou me esconder, ninguém vai me ver. Ele não fez isso. Ele não deixou de invocar o nome do Senhor por causa desse decreto. Então, às vezes para a nossa consciência a gente consegue fazer essas manobrinhas. Não, mas se eu orar pela comida que o imperador está me dando, mesmo que ela foi dedicada a tais deuses, mas a gente traz de volta para Deus em oração e santifica e tudo bem. Mas eles iam comer diante das pessoas, eles iam comer em cerimoniais. Não era assim tão fácil de pacificar a mente de alguém que é consagrado a Deus. Talvez era fácil de uma pessoa relaxada, porque assim, não, adultério é sexo fora do casamento, mas enquanto é solteiro tudo bem. E ainda mais em relação ao menino, o menino pode tudo, porque isso é uma questão cultural. E nós entramos na igreja cristã, nós nos tornamos discípulos ou membros da igreja, mas acreditamos nessas coisas culturais e agimos como a gente cria da forma anterior. Ou temos mágoa de um irmão e falamos dele para os amigos, e magoamos o coração dos amigos falando mal do irmão, mas não falamos com o irmão, não falamos com ele, falamos dele. Os filhos deles ouvem também, ficam magoados com aquilo, mas a gente não fala com ele. E Jesus disse para ir falar com ele. Você pode até lamentar o ocorrido, mas você já falou com ele. Você já deixou claro aquele assunto que você precisa falar. Às vezes o filho quer dormir tarde assistindo televisão, isso e aquilo, dorme muito tarde, e depois o pai e a mãe têm que ficar batendo para acordar cedo e não acorda cedo. E assim, vai vivendo uma vida relaxada, está na fila lá do retiro, e a fila é muito grande,
Aí entra lá, tem um amigo, entra lá junto e fica conversando com o amigo, fica conversando com o amigo, e fica conversando com o amigo. Quando vê, está na fila. E está tudo bem. Não tem problema de consciência, por quê? Porque não tem consciência para ter esse apelo. Porque não teve o tempo de buscar a Deus para ter peso na consciência. Não teve um tempo de estar diante de Deus, orando, refletindo na luz de Deus, para que naquele momento sentisse peso e culpa. Por quê? Porque negociamos a nossa fé. Aí, se o filho está em Curitiba e o candidato aqui precisa muito do voto dele, ele pede o voto e o cara diz, o pai diz, não, ele vota, mas você paga as passagens dele? Pago. Então ele vem. Quer dizer, negocia-se. E tudo bem, porque tem consciência para isso, mas Jesus não tem essa consciência para isso. Eu lembro quando na universidade lá em Viçosa, no refeitório, quando apagou a luz, todos aqueles universitários inteligentes, bem educados, na hora que apagou a luz se tornaram vândalos. Era só bandejão voando, suco voando, comida voando, barulho, bater os bandejão nas mesas, só porque apagou a luz. Então, há situações que podem revelar quem nós somos. O texto diz assim, que se achou Daniel e seus amigos 10 vezes mais doutos do que todos os sábios da Babilônia. 10 vezes mais. Veja o que um filho de Deus pode ser usado, mas Deus não usa um homem inteiro se ele se entrega pela metade. Uma pessoa que se entrega em parte, Deus vai usar em parte. Não tem como Deus usar uma pessoa inteira se ela só se entrega pela metade. Eu queria chamar muito a atenção do nosso testemunho. Nós vivemos no tempo da Babilônia. Nós vivemos num tempo de dificuldade, e os filhos de Deus vão ser testados. Jesus disse assim: se possível, os próprios eleitos não suportariam essas tentações. E nós estamos começando a viver nesse tempo. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. E vocês precisam preparar os filhos de vocês para esse tempo. Porque senão vocês não vão ver os filhos de vocês salvos. Vocês vão ver os filhos de vocês indo para o inferno. É muito triste isso. Quando vier a fornalha ardente, os amigos de Daniel, né, os 3 foram lançados para dentro da fornalha ardente, porque eles seguiram o exemplo de Daniel. Eles seguiram o modelo de Daniel. O Lucas, ele vai ver o modelo do Marcelo. O Gabriel vai ver o modelo do Tiago, o modelo de arrependimento, de confissão, de dedicação, de altruísmo, de coragem, de se humilhar, de quebrar o orgulho, de pisar na cabeça da serpente do orgulho, desse veneno da antiga serpente. Então, esse estudo tem muito como objetivo nós olharmos o nosso testemunho. E como está sendo o nosso testemunho? Nós estamos na terra da escravidão, mas nós não somos dela. E nós não precisamos viver como essa terra vive, como essa terra negocia, como essa terra fala. Nós precisamos ter um exemplo melhor. Diz o texto que eles foram encontrados 10 vezes mais doutos que os sábios do império. Então, Deus nos chama a sermos a imagem de Jesus Cristo nesses dias. Vamos orar? O Tiago faz a oração.
Revelação, Senhor, do Espírito Santo em nossa vida, que nos convence, Senhor, que somos pecadores, falhos. Agradecer ao Senhor pela instrução, que o Espírito Santo nos convencer de que pecamos, desagradamos ao Senhor, falhamos, mas em que em todas as coisas o Senhor tem se mostrado misericordioso, zeloso, e quer que nós chegamos ao pleno arrependimento em nossas vidas, voltemos ao Senhor, alcancemos, Senhor, a medida, a estatura de Cristo, o modelo de Jesus em nossas vidas. Amém. Para que possamos também, como Jesus próprio disse que Ele era a luz desse mundo, água viva, sal, também, ó Deus, as qualidades de Cristo também se mostrassem em nossas vidas. Amém. Nós declaramos, Senhor, que por nós mesmos nós não conseguimos, ó Deus, chegar à medida, à estatura de Cristo. Sim. Que precisamos, na intimidade com o Senhor, da Tua Palavra, chegarmos, ó Deus, a sermos agraciados com as qualidades de Cristo, com o desenvolvimento, com as palavras, com as ações, com as atitudes, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ser luzeiros aqui nesse mundo, sal da terra, água, ó Deus, que jorra de dentro de nós e leva outras pessoas a se saciarem espiritualmente e a conhecerem ao Senhor. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a no meio onde nós vivemos, ó Deus, sermos uma bênção, primeiramente, ó Deus, no nosso lar, depois, ó Deus, na nossa igreja, e depois, Senhor, na nossa sociedade, onde nós estivermos inseridos, ó Deus, como Abraão, possamos ser uma bênção para que outras pessoas possam conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa onde nós temos falhado com o nosso testemunho, com a nossa vida, quer seja no nosso lar, quer aqui na igreja, em qualquer outro lugar, ó Deus, possamos ser diferentes e possamos ser realmente uma bênção, ó Deus, em meio a dias difíceis, Senhor, onde as pessoas ainda mais andam longe do Senhor, que nós possamos ser achados encorajados e corajosos na explanação do Teu Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as ações e com a nossa palavra, Deus, porque queremos que as palavras elas podem marcar as pessoas, mas que o exemplo ele vai levar muitas pessoas ao conhecimento do Senhor. Amém. Dá no Senhor a alegria, a expressão, o nosso rosto, a vida entusiasmada, Senhor, na Tua presença, para que possamos resplandecer, florescer, vivificar, Senhor, de dentro para fora, a imagem e a vida de Jesus em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra expressada aqui, que ela possa falar ao nosso coração ainda nessa noite, durante essa semana, e o coração de cada pessoa que ouviu, ó Deus, essa transmissão, essa palavra, a Tua palavra possa continuar, ó Deus, a falar a cada coração. Obrigado, Deus, por esse tempo que podemos ouvi-la. Eu oro para que o Senhor abençoe a semana e a vida de cada pessoa que esteve ouvindo esse tempo aqui, essa palavra aqui expressada. Amém. Estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.